Eu estou recebendo aqui na bancada do CBN Maceió, como acontece às sextas-feiras, os economistas Luiz Eduardo Simões e Fátima Previdelli. Eu queria saber, o que vocês entendem muito de economia, mas na última semana, vocês são doutores, experts, mas na última semana os economistas tiveram que entender também de saúde, né? Depois daquela fala da presidenta Dilma, lá, estava fora do país, assim, então, olha, eu não vou aqui dar um remédio que não vai curar o paciente, vai matar o paciente. E aí fizeram um monte de matéria nesse sentido. Aqueles produtores de televisão engraçadinhos, aí começaram, olha, imaginem que o paciente é economia brasileira. Aí puseram uma maquininha de UTI e por aqui entra os recursos do governo. Por aqui sai, sabe? E aí? Eu entendo de saúde. Bom dia, olha, mais uma vez a gente está aqui, bom dia a todos. Realmente foi um assunto que, por um lado, levou até a certas piadas, né? Uhum. E, por outro lado, ontem à noite, no último jornal, o pessoal levou também um susto com as medidas do Japão, né? O Japão tentando fazer algo completamente diferente do Brasil, ou seja, tentando criar inflação para melhorar a situação econômica. Na verdade, o que a presidente Dilma disse, né, é que você não pode estagnar a economia do país como forma de resolver os problemas que existam nessa economia. E a partir daí, é claro que a oposição, é claro que até quem não gosta muito do fato dela ser, no fundo, economista, né, pegou por esse lado e saiu discutindo em cima e fazendo piadinha. Claro. Bom dia a todo mundo, bom dia, Manuel, bom dia. Olha, essa história do pessoal conversar sobre política econômica como quem conversa sobre o diagnóstico médico é mais antiga do que andar para frente em economia. Não é nem do que andar para trás. Coisa, é mais antiga do que andar para frente. Certo. Né? Só para você ter uma ideia, a ciência econômica, como a gente conhece, começou lá no século XVII com um médico, um cardiologista, chamado Quesnay, dos fisiocratas, né? Cardiologista da Madame Pompadour, cortesã do Rei Luís, né? E o médico achou que por ter o remédio para Madame Pompadour, também tinha o remédio para a França, né? E fez essa analogia. Mas olha, não deu errado, não deu certo para a França. Certo. E não dá certo fazer isso no Brasil também. Tá certo. De jeito nenhum. Agora, volta e meia, essa é uma outra coisa que eu digo. Volta e meia o pessoal vem apresentando a política econômica como um diagnóstico médico. Aqui eu posso dizer uma coisa por dois profissionais, porque o meu pai é médico. Opa, tudo bem. Lá em São Bernardo, doutor Luiz, lá é médico. Né? A melhor maneira de você estragar um país, ou de estragar um paciente, é inverter a medicina com a economia. Você acaba matando os dois, viu? Até tem uma piadinha, desculpe, eu vou fazer só Quando eu fui fazer economia, porque a economia foi meu segundo curso, meu primeiro curso foi história, né? E como eu sou um fugitivo da medicina, todo mundo sabe aqui, quem é filho de médico também sabe que a gente foge da medicina. Né? Filho de médico, mas tem alguns filhos de médico que acabam médico. Mas nós fugimos da medicina, acabamos sendo os não médicos, né? Então eu tive uma conversa com meu pai pelo telefone, quando eu falei assim, olha pai, eu vou fazer economia agora, né? Aí ele falou, mas por quê? Para eu ter mais eficiência do que você só consegue matar um por vez, eu vou agora fazer em escala. É isso. Então foi isso. Agora é curioso, porque essa comparação com a medicina também passa por um discurso meio populista de encarar a economia como a economia de um país como a economia de uma casa, né? Então tem aquela coisa de, porque a dona de casa administra tão bem as contas, porque não a economia do país. E não se entende que as coisas são um pouquinho diferentes, né? Claro. Uma economia de uma empresa visa basicamente, o funcionamento de uma empresa visa basicamente o lucro. Uma nação não deve ter lucro. Se ela tiver lucro, é porque algo está errado. Olha, isso é uma das maiores bobagens que o pessoal faz em economia e em política econômica.
Meu amigo, não administre suas finanças pessoais como as finanças de um país. E se você um dia estiver administrando as finanças de um país, de um estado, de um município, não administre como suas finanças pessoais. Por favor, a gente agradece, tá? Agora, veja só, você falou isso, mas em compensação o governo resolveu reduzir o superávit agora. E o superávit era fundamental pagando os juros da dívida que está aí, mas agora não. O governo vai reduzir o superávit. Isso que os economistas estão reclamando. Outra coisa, a presidenta Dilma, o que ela quis dizer é que o seguinte, que não ia reduzir o consumo, não é isso? Nem ia estabelecer medidas heterodoxas para barrar a inflação. Mas ainda está grande o nosso superávit primário, viu? Eu estava olhando, a Fátima estava mostrando para mim o dado. Depois mas ela deu um corte brabo, segundo ela, para usar em pesquisas e investimentos. Coisa que Fernando Henrique praticamente matou a universidade. O professor universitário adora Fernando Henrique Cardoso, né? Porque naquela época dele ali, a questão do superávit ali, aquilo tudo torceu de um jeito que a universidade quase que acaba com a academia. Não, mas a Dilma está fazendo um esforço muito grande, muito significativo no sentido de conseguir superar o Fernando Henrique. Tá brincando? Ultimamente, especialmente na carreira dos professores. Não, mas veja só. Começou com o Lula, eu achei fantástico, por exemplo, o Lula quase analfabeto, mas a interiorização da universidade eu achei fantástico. Não, mas isso o Lula fez. Agora, a Dilma tem assinado de medidas aí no cair da noite, como no final do ano passado. Nossa, a reestruturação da carreira dos professores. Os professores universitários está de chorar, né? Foi vergonhoso. Mas isso a gente não discute agora. Podemos discutir depois. Uma intervençãozinha simples, só para esclarecer. O país, ele na verdade, ele tem 3 fontes de arrecadação de renda, de ganhar dinheiro, de conseguir recursos, não é isso? A primeira delas é aquela que a gente basicamente conhece como imposto, taxa, né, que a gente paga. Uma outra é exatamente através do financiamento, através de venda de papéis. O governo faz aquele que a gente chamava antigamente de papagaio, né? E consegue, com a venda desses papagaios, se financiar. As letras do Tesouro? As letras, claro, os títulos, os papéis do Letras e Tesouro. títulos da dívida pública. E, em terceiro lugar, através de empréstimos externos. Agora, pelo orçamento que o governo acabou de aprovar, tá, menos de 1/3 do orçamento está destinado ao pagamento dessas dívidas. Tá? Então, o governo ele pode se dar ao luxo de diminuir o superávit primário por 2 motivos. Primeiro, porque ele está com uma folga para pagar a dívida, ou, segundo lugar, porque a situação lá fora está tão preta, né, está tão feia para os outros países, que ainda é muito interessante investir e trazer recursos para o Brasil. Agora, esses recursos, eles vêm em cima de uma classificação dada por agências privadas. Investir nos recursos, sabe por quê? Porque a nossa é a segunda taxa de juros do planeta, viu? Exato. Tem essa também. Então, na medida em que a economia dos outros países está ruim, não está atraente, e eles estão com uma classificação baixa nesse ranking que as agências fazem, as agências de risco, torna-se interessante para ela, né, para a presidente, adotar uma medida de baixar um pouco a meta do superávit primário para, né, conseguir investir em áreas que estão necessitando e manter o consumo aquecido. É isso que ela... Exatamente. Até porque as medidas que ela está tomando de redução de impostos, redução de IPI, redução de impostos ligados aos produtos da cesta básica, diminuem a arrecadação do governo. É dinheiro a menos que vai entrar. Né? Então tem que compensar de outras formas. Faz renúncia fiscal de um lado e compensa do outro. Agora, é engraçado, porque eu vi o número, né? A gente viu o número, estava bem perto, os 2 números, tanto do superávit primário... da parte de pagamento dos títulos, dos títulos, né? Quanto dos gastos com segurança social. Seguridade social, né? Estavam bem próximos de 620 bilhões, ou seja... É uma coisa bem próxima. De um lado você tem um dinheiro que vai para pagar juro de dívida. Do outro lado você tem o dinheiro que vai para o quê? Para sustentar o sistema de seguridade social do país. É a mesma coisa. Repare, vai ser usado para alguma coisa. Vai gerar divisão do trabalho, vai gerar emprego, vai gerar um emprego público, vai gerar demanda por outros bens e serviços, que é o da seguridade social. O outro vai pelo ralo. Quem já pagou juro de cartão de crédito sabe do que eu estou dizendo. Né? Mas são as obrigações, são os contratos.
Contratos podem e devem ser renegociados quando não são convenientes para as duas partes, hein, gente? Me diga uma coisa, vamos fazer uma pergunta de um leigo, né? Porque eu sou um jornalista, eu estudei economia, li o que eu podia ler na vida, né? Desde Adam Smith, Samuelson, a Karl Marx. Mas é o seguinte, você tocou uma coisa interessante, essa massa toda de juros, porque o Marx citava a questão da mais-valia, mas o juro é uma coisa que, já que você estabelece, né, artificialmente, né, claro, baseado em condicionantes econômicos, o que sobra disso? Quando você arrecada isso tudo, no balanço, no fechamento das contas econômicas, o que é que acontece com a economia, com essa grande quantidade, com esses juros tão altos que nós temos aqui? Não deveria a economia estar se movendo de uma maneira muito mais rápida com isso? Ou a gente tem... Onde é que está o freio na história? O freio está no seguinte, criou-se um ambiente econômico neste país que favorece a acumulação por juro, favorece o capital usurário. Então esse capital está acumulado, um dos melhores negócios que existe no Brasil é o juro. Da economia, não? Ele está o quê? Está guardado? Está embaixo do colchão? É que o pessoal aqui diz, tem muita gente que diz que é neo-schumpeteriana, né? Falando, não, porque o crédito cria um trabalho muito importante, porque o crédito... E quando vai ver, ninguém reclama desse juro astronômico que a gente tem aqui no Brasil. Só que esse juro astronômico que a gente tem no Brasil é uma criação lá do começo do governo dos militares. Tá? Porque nós tivemos um outro presidente muito bom nesse país também, um tal de Getúlio Vargas, que soube colocar o juro em seu lugar, lá em 1933, com a lei da usura. Né? Mas aí, claro, né, as financeiras e os bancos criaram aqueles famosos serviços bancários. Tanto é que se você for olhar lá na sua fatura de cartão de crédito, se você for olhar lá no seu serviço bancário... Tem um monte de sigla que você não tem paciência de estar tentando investigar o que é. Exatamente. Essa sopa de letrinhas são os serviços bancários que os caras criam para cobrar de ti aquela taxa de juro enorme que aparece. Porque o juro, de acordo com essa lei, não pode ultrapassar 12% ao ano, sabe? Ah, claro, está na Constituição. Pois é. Mas assim, mesmo assim, eu pergunto, o que é que está acontecendo? Mas veja bem, deixa eu dar um exemplo para você. Não. Imagine que você tem lá, recebeu um dinheiro de uma herança, de alguém da família que faleceu, você recebeu lá um montante, sei lá, 100 mil reais. Você vai pegar esses 100 mil reais e montar um negocinho, seja lá uma confecção, uma empresa, onde você vai contratar gente, você vai comprar material, ter contrato com fornecedores, contrato com lojas para vender seus produtos, ou seja, você vai ser um empresário, ou você vai pegar esses 100 mil reais e aplicar numa aplicação bancária que vai te dar um retorno maior, mais garantido e sem a menor preocupação. Você não vai ter que lidar com funcionário, com lei trabalhista, com contador. Percebeu? O dinheiro, então, ele volta existe. Pro consumo, isso? Pois é. Ele volta, na verdade, ele fica aplicado e quando muito ele gera consumo. Mas cuidado com esse consumo. Consumo de alto padrão. Ou seja, o cara... ele já está com as necessidades dele satisfeitas. Ele não vai comprar um saco de arroz, um saco de feijão. Ele não vai gerar demanda para produzir uma sandália a mais. O cara vai comprar um Pajero. Lá embaixo, ele vai comprar uma lancha. Ou então ele vai fazer algum investimento no exterior, ou vai viajar para Miami. Olha só, se for viajar para Miami, a grana vai sair do nosso país. Essas empresas, entre aspas... de crédito, não chamamos assim, empresas de dinheiro, são interessantes. As administradoras de cartão de crédito, uma coisa que tinha muito na moda que era as factories, né? Era chique. Né? Principalmente na época dos cheques, né? E aquilo era o seguinte, aquilo era um birô e uma cadeira e o cara ali movimentando trilhões de dinheiro. Né? Deixa eu explicar para o pessoal um negócio o que é um factoring. Factoring é o seguinte... é uma empresa que contrata, que compra de outras empresas dívidas de risco, ou seja, dívidas que correm o risco de não ser pagas. E tentam negociar essas dívidas com os devedores, certo? Ou seja, aquele valor que você acha que existe lá no juro, a empresa de factoring já não espera receber por ele, perceba. Isso corrobora aquilo que eu penso sobre o juro. O juro é uma expectativa. O juro é um sonho que
o credor tem a respeito do futuro. Se esse sonho vai se realizar ou não, o factoring já é a realidade, já começa a ser a realidade da coisa. Quem deve para banco, né, ou para cartão, às vezes recebe em casa aquela ligação da empresa X que está com a sua dívida e que vai renegociar a sua dívida um pouco mais barato. É exatamente isso. Né? Eles compraram a sua dívida, pagaram. Claro que o banco não recebe o mesmo que receberia de você e eles vão negociar com você. A empresa que comprou sua dívida vai renegociar ainda um pouco menos. Mas mesmo assim, veja que tem tanta margem para negociação porque o juro é absurdo. Agora, esse dinheiro está na economia, está de alguma forma na medida em que é usado para outros empréstimos. Certo. Né? Quando você deposita R$100 lá no banco, na verdade o banco teoricamente, tem os seus R$100, mas ele pega esses R$100 e uma parte dele já emprestou para outra pessoa, já virou do, sei lá, R$150. No banco, né? Vai olha que legal, multiplicando. Manuel. Não, eles não vão emprestar o dinheiro deles, eles vão emprestar o nosso. Claro. Agora, veja, outra coisa, o Brasil é um país hipócrita, porque você vê nos anúncios, tem folheto por aqui, televisão, tudo, 10 vezes sem juros. Existe isso? Não, né? Não, você vai comprar alguma coisa 10 vezes sem juros? Existe, não tem juros. Agora, o preço é que você tem que ver se esse preço é justo. Eles não estão aceitando, não. Aí, eu quero ajudar, se você quiser pagar à vista, não, é preço da vista. Eles multiplicam aquele valor por 10. Sim, isso! Porque, na verdade, o preço... Você paga o juros da vista, você compra financiado, você está pagando. Não existe, aquela no freelance, né? Não. Na verdade até existe, mas o freelance está sendo pago por nós. Né? Por nós para eles. Esse é que é o problema. Na verdade, na minha opinião, esse é o verdadeiro custo Brasil. Você quer saber o que é o custo Brasil? Não é carga tributária, não é encargo trabalhista, não é a coitada da empregada doméstica querendo receber os direitos dela, não é o coitado do trabalhador querendo ter a carteirinha azul dele levada a sério. O verdadeiro custo Brasil é o juro altíssimo, é o juro absurdo que a gente paga aqui nesse país e, ao mesmo tempo, a sonegação fiscal descarada que acontece por aqui. Porque os únicos que pagam imposto de renda, e nós estamos no momento em que nós estamos pagando o nosso, né? É isso aí.